O elemento de Júpiter mostra quais são os tipos de experiência e os modos de atividade que geram fé interior e autoconfiança. Dizendo isso de outra maneira, a pessoa é capaz de experimentar uma sensação protetora de unidade com uma grande força ou plano, quando opera no nível indicado pelo elemento de Júpiter. Por outro lado, o elemento de Saturno indica em qual nível de expressão ela tende a se sentir inibida e onde a sua energia está bloqueada ou limitada. Esse bloqueio interior ocorre porque esse nível de experiência é demasiadamente importante para o indivíduo. Em consequência, ele tende a se emaranhar nessa área da vida e a constringir o fluxo dessa energia, seja fazendo um esforço exagerado para expressá-la, seja evitando-a ou reprimindo-a. Com frequência, essa ênfase acentuada demais leva a um estado de medo e ansiedade relacionado com o tipo de experiência indicado, até que a pessoa tenha aprendido a relaxar, a se abandonar e a entrar em sintonia com a confiança e a fé simbolizadas por Júpiter. Saturno e Júpiter podem ser satisfatoriamente interpretados como um par de princípios complementares. Saturno representa o esforço, Júpiter representa a graça. O esforço sem a graça não deixa alegria ou serenidade, além de que nem a pessoa é capaz de aceitar os benefícios dos seus esforços. A graça sem esforço geralmente não é uma forma construtiva de caminhar pela vida, pois, embora a pessoa possa ter muita fé e otimismo, geralmente pouca coisa é realizada e confiar exclusivamente na graça pode vir a se transformar numa desmerecedora fuga dos deveres imediatos. No mapa de uma pessoa, o elemento de Saturno quase sempre indica, especialmente quando os aspectos dirigidos a Saturno são muito intensos, um problema específico relacionado com a aceitação plena, sem medo, daquele nível de experiência representado por esse determinado elemento. Esse medo é, a miúde, uma consequência de um velho padrão de vida, que agora se tornou intoleravelmente rígido e opressivo, embora em outra época, por exemplo em vidas passadas, essa cautela e essa autodisciplina possam ter estado a serviço de um propósito útil. A cautela e a autodisciplina ainda podem servir a um propósito altamente útil ao desenvolvimento, mas só quando são aceitas como um desafio que motiva a pessoa a fazer um esforço mais consistente para se expressar, de forma correta, nessa área da vida. O esforço é necessário para abrir o canal, de modo que a energia possa fluir de uma forma natural, mas forçar severamente o fluxo é tão autofrustrante quanto bloqueá-lo. Por exemplo, Saturno em um signo de água frequentemente indica um medo de se expressar emocionalmente. Alguns autores declaram que a tal posição de Saturno torna a pessoa fria e sem sentimentos, mas na realidade acontece exatamente o oposto. Aqueles que têm Saturno em um signo de água são por demais sensíveis emocionalmente, uma vez que estão envolvidos com excessivo rigor na defesa dos seus sentimentos sensíveis contra as ameaças do mundo exterior. Portanto, como é natural, tendem a ser muito cautelosos no que se refere a expressar abertamente seus sentimentos, pois isso os tornaria vulneráveis. Saturno em signos de água pode indicar um severo grau de repressão emocional, mas isso não significa que a pessoa seja insensível. As pessoas com essa posição de Saturno em seus mapas precisam fazer um forte esforço para expressar seus sentimentos com disciplina, objetivo e autoaceitação. Enquanto a pessoa estiver emaranhada, continuará a reagir exageradamente a qualquer coisa, assim como uma pessoa nervosa e medrosa saltará ao mais leve ruído. Mas quando o indivíduo aprendeu a se desamarrar,
a se abandonar e a aceitar-se, então ele passa a ser capaz de dirigir conscientemente toda energia que antes fora bloqueada por temores e por atitudes negativas. Descobriremos com frequência que as pessoas expressarão o elemento de Saturno no seu trabalho, pois esta é uma maneira de dar uma focalização definida e concreta a essas energias. Portanto, os que têm Saturno em signos de água muitas vezes são atraídos para tipos de trabalho nos quais podem expressar aos outros suas emoções e sua sensibilidade, por exemplo, nas artes curativas ou no trato com aqueles que estão passando por outros tipos de sofrimento. Melhor do que se deixar ficar no estado de frustrante dependência. Através do seu trabalho, a pessoa pode estabelecer uma força emocional que é inabalável e que pode ser benéfica ao seu caráter. Podemos, igualmente, fazer uma breve referência a Saturno nos outros elementos. Saturno nos signos de ar indica a necessidade de estabilizar a compreensão, e esses tipos frequentemente expressarão no trabalho cotidiano, para as outras pessoas, a sua sensibilidade e também o seu conhecimento. Nos signos do fogo, mostra a necessidade de estabilizar a identidade, e as pessoas que o têm nessa colocação, repetidamente, descobrem que seu verdadeiro trabalho é criar novas formas para sua autoexpressão, quer nas artes, quer nos negócios. Aquelas que têm Saturno nos signos de terra precisam estabilizar a sua eficiência, e para eles é importante expressar confiança e precisão no seu trabalho cotidiano. Enquanto o elemento de Saturno indica, em qualquer mapa, um tipo de energia que é naturalmente bem restrita, pelo menos na juventude, o elemento de Júpiter simboliza um reservatório de vitalidade que flui com abundância e naturalidade. Como exemplo da diferença entre as funções desses dois planetas, consideremos cada um deles no signo de Leão. Júpiter em Leão indica que um modo de expressão dramático, ardente e bastante aparatoso será necessário para dar à pessoa um sentimento de fé interior e de segurança. Do mesmo modo, Saturno em Leão também indica uma pessoa que, pelo menos subconscientemente, deseja se expressar dessa mesma forma, mas o desejo normalmente é por demais inflexível, excessivamente autocentrado, excessivamente envolvido com a identidade ego da pessoa, criando assim o medo do fracasso ou uma vulnerabilidade que pode incapacitar a autoconfiança do indivíduo. Por causa desse medo, a pessoa tende a se restringir ou a se disciplinar exageradamente nessa área, sendo esse um esforço que vem agravar um círculo já vicioso de frustração interior. Se, por outro lado, o indivíduo aceita o fato de que precisa desesperadamente expressar essa energia, não importa quanto esforço isso exija, então terá sido dado o primeiro passo para deixar que a energia comece a fluir. Todavia, esse passo é impossível sem a compreensão de que a necessidade tão fortemente sentida é uma manifestação da necessidade que a vida tem de se expressar, mais do que simplesmente uma manifestação de uma tendência pessoal. O elemento de Saturno mostra onde é preciso desenvolver fé numa força maior do que o simples ego. Ambos, Júpiter e Saturno, num determinado elemento, indicam uma grande necessidade de expressão naquele determinado modo, mas a qualidade da liberação da energia é muito diferente. O elemento de Júpiter tende a fluir com muita espontaneidade, se não for bloqueado por Saturno, e até mesmo excessivamente, ao passo que o elemento de Saturno é expressado através do esforço escrupuloso e do trabalho paciente, numa ação autodisciplinada.